Bem, meu nome é Rômulo, sou professor de semiótica, de teoria da literatura, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e vou falar um pouquinho para vocês aí dessa relação de como que eu posso usar a semiótica aí né, em Game of Thrones. E eu vou escolher um personagem que quem assistiu aí talvez não vai se recordar, mas quiser dar uma olhada, é o Jaime Lannister, né? O Jaime Lannister, que é aquele bonitão meu encantado lá, que é irmão da rainha, acabava tendo uma relação incestuosa com a rainha. E era irmão do Tyrion Lannister, né? O anão relevantíssimo para a trama. Bem, e o que tem de interessante nisso aí? Se a gente for aplicar a teoria da semiótica francesa, e principalmente na parte do nível narrativo, e a gente for aplicar basicamente aí a questão da competência e da performance, a gente vai perceber que os vilões, de um modo geral, há uma linha muito tênue, né? Nessas novas narrativas, nessas narrativas que quebraram aí, promoveram uma ruptura com essa forma clássica do vilão linear, eternamente vilão, né? Hoje o vilão ele trafega aí numa linha tênue entre ser ou não ser vilão, né? E o Jaime Lannister, eu acho que ele reflete muito bem isso, porque ele começa em toda e total e plenitude da vilanice, em todo o auge da sua beleza, né? Ele tem uma competência forjada por vários indivíduos ali. Então qual que é a competência dele? A competência dele advém de algumas ações que outros sujeitos fizeram com ele, que ele mesmo fez. Então, mandaram que ele matasse o rei, então ele virou o assassino do rei. Né? E o fato dele ter matado o rei por ordem de um outro sujeito, que seja, trouxe para ele uma competência péssima, né? Uma competência com valores judicativos moralmente horríveis para ele. Né? Assassino do rei, ele é o assassino do rei. Isso criou uma competência para ele terrível. Bem, pessoal, e aí, essa é uma competência que ele adquiriu aí por intermédio de outros sujeitos e dele próprio, né, inimigo do rei. A outra é a competência que é dada pela própria beleza dele, aquele cabelinho, né, de encantado que nunca sai do lugar, porte altivo, grande, alto, né, aquele olhar um pouco assim de pedância, de prepotência. Então cria nele, no sujeito de estar, nesse sujeito de estar, cria nele valores semânticos de quê? De arrogância, de poder, de dominação, né? Então criando uma competência aí de valor negativo. Então o sujeito, que é no caso o telespectador, que é o avaliador desse personagem, ele constrói uma potência semântica de valores negativos, né? Ele cria uma judicialização negativa dele, né? Nesses dois pontos. Terceiro ponto, a relação incestuosa que ele perpassa pela trama, né? Junto com a irmã Cersei, né? Então aquilo ali é alucinante, ele cria uma antipatia, todo um juízo de valor aí do sujeito telespectador, que vai construindo essa competência de vilão dele. Outra, quando ele empurra o menino na janela ali, no primeiro episódio da série, ali, então ali já cria, né, uma condição, uma competência pelo próprio fazer dele, né, o dispensar o menino, cai, né, cai aí menino. E aí ele cria automaticamente uma condição aí negativa também para ele, de valoração negativa. Bem, mas aí quando é que ele vai sofrendo as transformações? Né? Quando é que de repente esse vilão aí todo construído na vilania, todo construído numa série de ações e de objetos que vão dando para ele a competência de vilão, ele vai modificando, a curva da vilanice vai se alterando, e de repente ele vai indo para um caminho do caráter, por exemplo, né? Várias coisas, né? Várias coisas vão se desapegando dele. E, naturalmente, se a gente for usar aí a teoria da competência e da performance, quem tiver dúvida aí sobre a teoria da competência e da performance, segue aí em cima o link
da aula 3 do curso de Semiótica Francesa, para você dar uma olhadinha e relembrar esses conceitos de competência e performance. Nessa competência e performance do Jamie, é bem legal a gente ver a importância da personagem que afeta diretamente ele. Então ela recebe a ordem de levá-lo até Kingsland para devolver as filhas do Ned Stark, né? Pela mãe, né? A mãe das meninas solicita que essa cavaleira, né? Que está a serviço dela leve. E essa cavaleira ela tem uma integridade gigantesca, ela tem uma fidelidade gigantesca, uma lealdade gigantesca. E essa lealdade, essa fidelidade irradia nele. Então, pelos atos dela, ela, enquanto um sujeito de fazer, age sobre o Lannister com certas ações que o fazem ficar um pouco chocado, que o fazem ficar um pouco consternado e que cria nele uma outra competência. Né? Então ele começa a perceber, poxa, mas valores como lealdade, valores como honra, valores como, né, amizade, e ele começa a captar esses valores e altera a competência dele, purificando um pouco, lavando um pouco dessa cor negra da vilania. E isso, como vocês sabem, que na semiótica toda competência gera uma performance, quer dizer, eu mudo a minha atitude e eu atuo de acordo com essa mudança, ele passa a atuar diferente. Ele passa a ter dúvidas de algumas coisas em relação à própria família, a correção de conduta, né? Quando ele volta para Kingsland, ele passa a repensar certas coisas, né? Ele passa a ser um vilão duvidoso da sua vilania e tal. Outra competência que constrói nele um conjunto de performances diferentes é perder a mão. Então, ele perdeu a mão, aquilo ali gerou nele uma redução porque ele tinha uma relação de poder e de saber em relação ao seu domínio com a espada, em relação ao seu domínio como cavaleiro, que de repente, ao perder a mão, na verdade a mão direita que ele perde, ele cai por terra. Essa força modal que ele tinha do poder ser um bom espadachim, né? Do poder e desse ser um bom espadachim. Então essa voz modal do poder, ele perde, cai por terra, ele está com a mão esquerda, ele tem que treinar com a mão esquerda, ele perde uma grande influência. Então isso ataca demais também ele enquanto vilão. E por fim a própria rejeição da Cersei e as outras condições que vão acontecendo. Então você começa a olhar para ele diferente, você fala, caramba, esse cara está mudando. Estão acontecendo fatos com ele que estão mudando a competência dele e você começa a ter um outro valor justificativo. Você começa a questionar, bem, mas ele vai ser um vilão eterno ou ele não é tão vilão quanto ele entrou? Né? Então a semiótica permite a gente fazer esses olhares aí, né? A perceber um pouco esses olhares sobre a obra. Outra coisa de Game of Thrones, um segundo ponto, roda uma telinha inicial aí, segundo ponto aqui, tá? Que vou chamar aqui de teoria da Medusa. O que é a teoria da Medusa? A narrativa da Game of Thrones ela faz o seguinte, todo mundo sabe que a potência da narrativa, a força da narrativa está ligada às conjunções e às disjunções. Então perder cria tensão natural, é a potência, é o combustível, queima, né? Perder queima, é o combustível para a explosão, né, para a combustão aí de movimentar a narrativa. E o que Game of Thrones faz? Ele constrói vários personagens, constrói vários núcleos narrativos, várias tensões, várias subtensões, numa relação de hiponímia, né, de tensões maiores, mas tensões subjacentes. Né? E o que você vai fazendo? Você vai eliminando um elemento dessa tensão e criando dois, como a teoria da Medusa. Eu corto uma cabeça, vem duas. Então, se eu elimino um personagem relevante, vão surgir dois vilões. Ou vai surgir mais um vilão e mais um herói daquela situação. Né? Então, é como se fosse a teoria da Medusa. Eu corto uma cabeça, vem mais cabeças narrativas. E a narrativa vai se tornando gigantesca e excelente para você ficar vivendo ali. Então, você tem, morre o rei,
automaticamente você nasce três cabeças de problema, três tensões. Quem foi que matou, né? Por que que fulano ajudou ciclano? Por que que Beltrano saiu de cena? Então a gente tem isso que a gente chama de teoria da medusa. E por fim, a semiótica também observa na questão do nível da linguagem uma chamada atualização do sistema semiótico contemporâneo, da linguagem contemporânea. Então a forma como se fala em palavrões, né, vá se fu, né? Vá se danar, é legal porque é uma atualização da questão medieval para o código de linguagem do presente. E isso revitaliza a trama. Você olha uma trama medieval com uma linguagem do presente. Essa atualização aí é muito interessante, ela dá um viço e um vigor para a série. Bem, então aí três apontamentos aí sobre o Game of Thrones usando a semiótica. Essa questão da competência da performance. A outra, a teoria da medusa, a eliminação, que é natural, que quando eu elimino uma coisa, vem duas novas tensões, isso é maravilhoso para a trama, e a questão da atualização da linguagem. Acompanhe aí os nossos vídeos do canal aí, do Teolitérias, que é um canal que vai abordar questões semióticas, né? O nosso grupo de pesquisa em estudos semióticos, da comunicação, linguagens e mídia, da Universidade Federal de Rondônia. Um abraço, se gostou dá um like aí, abração para vocês.